como aquela noite não desistiu. Você não se esqueceu, você insistiu, você cantou a minha história e mesmo que ninguém podia imaginar, você acreditou. Isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. Eu louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: te pertenço, eu já nasci, Deus que no deserto não me deixou morrer, nem desanimar. E como aquela noite não existiu, você não se esqueceu, você insistiu, você cantou a minha história. Mesmo que ninguém podia imaginar, você acreditou. Isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: te pertenço, a honra, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: te pertenço, Deus. Eu não sei como está o seu barco no navegar desse rio da vida, amém? Só o Senhor sabe o nosso íntimo, só o Senhor conhece o nosso coração. Mas eu quero dizer para você que, embora venha a tempestade, que embora pareça que o barco vá virar, Jesus está dormindo na proa do seu barco. Glória a Deus. Jesus está contigo. Você não está sozinho e nem sozinha diante deste problema. Adore a Deus com você.
Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperar para o nosso bem. Confiar nisso é entender que, embora nós possamos entrar em algum problema, as coisas vão cooperar, as coisas vão fluir. Quando os discípulos estavam naquele mar e o barco parecia a pique, eles entraram em desespero e Jesus estava dormindo. Bastava apenas uma palavra para o Senhor mudar aquela situação. Aleluia. Amém? Então, para o Senhor mudar toda e qualquer situação das nossas vidas, basta apenas uma palavra. Amém. Isso significa que se você passar pelo problema descabelando, ou passar pelo problema dormindo, como o mestre fazia, dá na mesma. No final, a vitória é certa em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Chamamos, Pai, a nossa vida pertence ao Senhor. Nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Nosso coração te pertence. Sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Seu coração, como o Senhor te ama e com
vida. Nada vai frustrar os planos do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Meu Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Bota a palma e diga todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Fique tranquilo comigo, porque está no controle. Aleluia. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus fala assim que toda língua confessará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Eu tenho alguns familiares, em particular um irmão, que eu oro pela conversão dele há muitos anos. E o tempo passa, e quanto mais o tempo passa, parece que eu não vejo resultado na minha oração. Carnalmente falando, o Espírito Santo de Deus traz no coração assim, cada oração leva aos pés do Senhor. E o joelho dele vai se dobrar, e a boca dele vai confessar Jesus como isso é. Eu profetizo isso na sua vida, todos os seus familiares, vai tudo virar crente, líderes de êxito e apaixonados por Jesus, amém? Aleluia! Glória a Deus! Quero te ouvir cantar essa de todo o seu coração, de toda a sua alma. Sinta a presença do Mestre. Ele passeia no nosso meio. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, a misericórdia
te adora. A tua igreja te adora. E é o que nós precisamos fazer: adorar. Está chovendo? Adora. Está calor? Adora. Ou seja, em qualquer estação, nós precisamos adorar o Senhor. Adorar quando tudo vai bem, quando o vento sopra a favor, é muito mais fácil. Nós precisamos adorar o Senhor em qualquer situação. Aleluia. Diga: eu preciso aprender a adorar o Senhor em qualquer situação. Glorifique a Deus com as suas palmas. A Ele a glória, e a Ele pode assentar. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Você que está assistindo em casa, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e abençoe também a sua família. Abra a sua Bíblia para a gente ganhar tempo. Que alguém queria falar alguma coisa, um testemunho, né? Abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 6. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Amém. Diz assim no capítulo 6, no versículo 15, Atos, capítulo 6, versículo de número 15. Glória a Deus. Tudo correndo de acordo com a vontade de Deus, nós vamos começar, né, as 1000 horas de oração no mês de outubro, tá? No dia 3 de outubro. 3 de outubro, nós vamos dar início. Aí, presbítero Jânio, você pode até, né, ou antes, né, a gente fazer o congresso dos homens, né, dos casais, né? Glória a Deus. Então, 3 de outubro, numa segunda-feira, nós vamos estar iniciando 1000 horas de oração. Como é que funciona, pastor? Você escolhe um horário o qual você pode vir aqui na igreja orar. Meia hora. Se a gente dedica tanto tempo às coisas seculares da vida, por que não dedicar meia hora para orar por dia? A gente às vezes dedica 2 horas para o futebol, para o vôlei, para o lazer, para o passeio, para caminhar. Então, se você separar meia hora para vir aqui na igreja orar, chorar, falar com Deus, meu irmão, você vai ganhar muito mais. Você vai ganhar muito mais. As outras coisas fazem parte da nossa vida, mas nós não podemos esquecer de separarmos também tempo para nós falarmos com Deus. Amém? Glória a Deus que lá no céu vamos ter esses percalços aí da vida, né? Essas dificuldades da vida. Lá no céu vai ser 24 horas, né? Não vai ter trabalho. Lá nós não vamos ter esses problemas aí da vida, né? A vida está tão difícil de viver, né, meus irmãos? Que situação. Você está assistindo um jornal, é crimes e mais crimes, né? Matou a esposa, matou a mãe da esposa, matou a cunhada, depois suicidou. Agora está aí esse delegado, matou aí esse moço, né? Coisa triste, né? Delegado matou aí um rapaz que trabalha com reboque, evangélico, servo de Deus, e o homem tranquilo, calmo, infelizmente o delegado tirou a vida do pai de família, né? É o mundo que nós, porque está todo mundo estressado. As pessoas já andam com medo, né? Antes dele me matar, eu vou matar, não sabe nem com quem está mexendo, né? E as pessoas estão assim, brigas de trânsito, né? Teve aí outra briga que o policial militar bateu uma mulher também. Irmãos, tanta confusão que nós estamos assistindo. E é por isso que nós temos que ter um fruto do Espírito que está em Gálatas capítulo 5. Nós temos que ter domínio próprio. Senão você vai fazer besteira, vai perder a bênção, vai brigar com todo mundo. Meu irmão, tem hora que tem que entrar no ouvido e sair no outro. Se você for tirar satisfação com tudo, brigar com tudo, meu irmão, você vai arrumar confusão,
vai prejudicar o outro ou vai ser prejudicado. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Amém, meus irmãos? Temos que tampar o ouvido mesmo. São os finais dos tempos, né? O delegado aí for preso, e se for preso, talvez não vai, é delegado, tem lei do lado dele. A família que perdeu, né? O rapaz morreu. Mas a gente sabe como é que funciona isso aí. Então vamos ler a Bíblia aqui, no capítulo 6 do livro de Atos. Podemos escapar da justiça humana, né? Mas da justiça de Deus ninguém pode escapar. Glória a Deus. Diz assim, versículo 15. É difícil, né, presbítero Jair? Né? Tem que ter muita tranquilidade. Falta um pouco de domínio próprio ali, né, pastor? Delegado novo, deve ter uns 40 anos se tiver. Não tem isso, acho que não tem nem isso. Pois é, talvez porque não tem isso novo demais, já tem outros problemas. Eu estou falando aqui porque o nosso presbítero que canta aqui é quase um delegado. Então, ele está ali, eu estou falando aqui, né? Tem que ter muita tranquilidade. Diz assim, Atos capítulo 6, versículo 15. Então, todos os que estavam assentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Eu vou ler de novo. Então, todos os que estavam assentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Rosto de anjo. Deus, muito obrigado pela leitura da Bíblia, pela leitura da Tua Palavra, e pedimos, Pai, nesta noite, que o Espírito Santo fale conosco, nós que estamos aqui na Tua casa, os Teus filhos que estão ali no quarto, na cozinha, no carro, na sua sala, assistindo, que o Espírito Santo venha falar também ao nosso coração e aos seus corações, e todos digam graças a Deus. Irmãos, os tempos que nós estamos vivendo são tempos difíceis. Como nessa introdução mostrei aqui, pessoas que estão ficando nervosas, pessoas que estão tomando decisões, que estão tendo reações que às vezes a gente não imagina que uma pessoa possa ter. Eu até acredito que você um dia pensou assim, teve uma reação terrível e logo depois você raciocinou e disse assim: eu não imaginava que eu poderia fazer desse tipo. Eu não imaginava que eu teria essa reação. Por quê? Porque quem conhece o ser humano é Deus. Às vezes eu acho que me conheço, você acha que se conhece, e na verdade nós não nos conhecemos. Quem nos conhece é Deus. Às vezes você não imaginaria que iria fazer o que fez, que iria falar o que falou. Aí depois que tudo passa, você fala: meu Deus, o que é que eu fui fazer? E por isso que nesse momento que nós estamos vivendo aqui na terra, nesse tempo tão difícil, em que a Bíblia diz que o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, procurando alguém para atacar, nós precisamos ter domínio próprio, nós precisamos tomar cuidado. Estamos vivendo em um mundo que ele é mais espiritual do que físico, e por isso que o salmista disse assim: eu achei que era um homem igual a mim que eu estava lutando, mas não era. Aí logo depois ele diz: todos de Bazã me cercaram, eram demônios. Então nós temos que tomar cuidado no trânsito, em casa, na família, aonde você estiver, pode ter certeza que demônios vão tentar contra você, demônios vão se levantar para você ficar irado, para você ficar bravo, para você xingar, para você falar palavrão. Mas nós queremos fazer como o salmista: Senhor, coloque um guarda na porta da minha boca, para que eu possa glorificar o teu nome, seja de dia, seja de noite, pela madrugada. Vamos andar em vigilância, meu irmão, porque Jesus Cristo está voltando para buscar a tua igreja, e quem crê, levante as mãos e glorifica o nome de Jesus.
nós lemos aqui diz que todos que estavam no sinédrio viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Na verdade, está falando do diácono Estevão, do Santo Estevão, que foi canonizado também pela Igreja Católica devido ao seu sofrimento. O versículo que nós acabamos de ler diz que aqueles que estavam assentados no sinédrio, o sinédrio, na verdade, ele tinha 71 componentes, que eram os saduceus, os fariseus, os entendedores da lei, que eles estavam ali para julgar aqueles que falavam, que blasfemavam contra a lei dos judeus. E eles eram homens da sociedade, representando a sociedade, para fazer aqueles julgamentos. E ali estava um homem de Deus chamado Estevão, que na verdade ele era um diácono, que Deus o chamou para servir as viúvas, distribuir cestas básicas, mas na verdade quando eles escolhem Estevão para fazer esse serviço, a Bíblia diz que ele era um homem cheio de sabedoria e cheio do Espírito de Deus, meu irmão. Para você ter sabedoria, para você ser um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, não precisa ser pastor, não precisa ser uma pessoa famosa ou famoso, você não precisa ter nenhum cargo em nenhuma posição. Basta você ter um coração quebrantado, ter intimidade com Deus, e o Espírito de Deus vai dominar a minha vida e a sua vida, e o nome dele vai ser glorificado. Se você crê em Deus, aleluia, glória a Deus. E ali, Estevão estava no tribunal, no sinédrio, naquela assembleia, para ser julgado. Por quê? Porque eles ficavam com tanta inveja de Estevão, e vinham várias pessoas de várias sinagogas, de vários lugares, da sinagoga dos libertinos, da sinagoga dos saduceus, de vários locais para disputar com Estevão, mas eles não podiam contra a sabedoria de Estevão. Estevão venceu a todos que vinham para disputar com ele acerca da lei de Moisés, acerca da graça, acerca da vinda do Senhor, acerca da escatologia. Todos que vinham disputar com Estevão perdiam a disputa, porque ele era um homem que pagava preço de jejum, era um homem que pagava preço de oração, era um homem que tinha intimidade com o Senhor, e quando ele abria a boca, o nome do Senhor era glorificado na vida dele. E eles pensaram: como nós vamos pegar este homem? Tinham inveja dele, os sacerdotes tinham inveja dele, as pessoas levantavam contra a vida dele por causa da sua sabedoria. Meus irmãos, enquanto você não é nada, você não incomoda ninguém. Mas quando você começa a buscar a Deus, quando você começa a ter um destaque, seja na tua vida espiritual, material, sentimental, você pode ter certeza que você vai incomodar outras pessoas, e elas vão querer te parar. A Bíblia diz que Jesus também, ele esteve neste mesmo sinédrio, nesta mesma assembleia que foi condenado. E ele também foi entregue por causa da inveja. A Bíblia diz que eles entregaram Jesus por causa da inveja. Meu irmão, ninguém quer ver o nosso crescimento. Eles querem ver você diminuindo. Eles não querem ver a nossa vitória. Eles querem ver a nossa derrota. Eles não querem ver o nosso crescimento. Eles não querem ver que nós estamos sendo bem-sucedidos. Mas queiram eles ou não, eu e você vamos chegar aonde Deus quer que nós cheguemos, e o nome dele vai ser glorificado. Nada vai me parar, nada vai te deter, nada vai te parar. Nós vamos na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Então nós não podemos desistir. Então quando
quando você começa a se destacar, você vai incomodar as pessoas. E eles ficavam incomodados com Jesus. A Bíblia diz que eles entregaram Jesus por causa da inveja. Porque eles falavam, mas não faziam. Jesus falava e fazia. Jesus crescia em graça, no conhecimento, no poder, na glória do Pai, curando os enfermos, ressuscitando os mortos. E com Estevão não era diferente. Pregava com sabedoria, curava os enfermos. E eles ficaram com inveja dele. E eles combinaram: vamos derrotar Estevão. Vamos levantar uma injúria contra ele. Vamos levantar uma calúnia contra ele. E disseram: vamos dizer que ele blasfemou contra Deus. Vamos dizer que ele blasfemou contra este lugar. Vamos dizer que ele disse que Deus vai destruir o templo. E começava a arrumar pessoas para levantar testemunhas falsas, injúrias contra a vida de Estevão, que ele estava falando mal do templo, mal da sinagoga, que ele estava blasfemando, que ele lutava contra aquele lugar. Vamos arrumar falsas testemunhas, vamos arrumar, levantar injúrias contra ele. Quem sabe você entrou aqui, meu querido, você está sendo vítima da inveja, você está sendo vítima da injúria. Pessoas estão levantando falso testemunho contra você. A Bíblia diz assim: quem nos condenará? Quem nos condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dos mortos, o qual está à direita de Deus. Continue olhando para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Continue com o teu rosto brilhando com a glória de Deus. Não se preocupe, porque todos aqueles que levantaram contra ti, todos aqueles que estão levantando um falso testemunho, todas as pessoas que estão fazendo de tudo para te prejudicar e te condenar, não terão êxito, porque quem te justifica é Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Ele quem vai te justificar, fica tranquilo. Não entre em desespero. E ele foi acusado, injustiçado, e foi levado para aquela assembleia, foi levado para o Sinédrio para ser julgado. E ele foi condenado injustamente. Mas isso não foi motivo para ele ficar irado, para ele ficar com raiva, de jeito nenhum. Irmãos, preste atenção. Quando nós somos perseguidos, injuriados, vivendo uma vida errada, o nome de Jesus não é glorificado nisso. Mas quando você vive uma vida justa, quando você vive uma vida íntegra, e aí você é perseguido, o nome do Senhor é glorificado. Diz o livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20: se porém sois afligidos, fazendo bem, com paciência, isso é agradável a Deus. Agora, no mesmo texto diz: agora, se você é perseguido, vivendo uma vida errada, uma vida de pecado, que glória a Deus tem nisso. Agora, quando eu e você injustamente nós somos perseguidos, pode ter certeza que o nome do Senhor é glorificado na nossa vida, e quem vai nos justificar é o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. É Ele quem nos justifica. Agora, se a pessoa é condenada fazendo mal, ela está recebendo o que ela merece. Agora, se uma pessoa é condenada, perseguida, fazendo bem, pode ter certeza que ela é justificada pelo Senhor. E quando ele entra para o julgamento, Estevão, injustamente, e as pessoas começam a fazer falsos julgamentos contra ele, quando aqueles 71 membros do Sinédrio olham para Estevão, ele não estava irado, ele não estava com raiva, ele
quando eles olham para o rosto de Estevão, eles veem no rosto de Estevão o rosto de anjo. Eu queria fazer uma pergunta para mim, para você que está em casa. Quando você é perseguido injustamente, quando você é caluniado, quando alguém levanta um falso contra você, uma crítica contra você, como é que fica o teu rosto? Rosto de anjo ou rosto de... Como é que fica o teu rosto? Quando alguém briga com você, quando alguém fala mal de você, como é que fica o teu rosto? Pergunta para o teu irmão, como é que fica o teu rosto? Como é que fica o teu rosto? Irmãos, quando o texto diz que o rosto de Estevão parecia rosto de anjo, porque ele estava emanando o brilho da glória de Deus. Ele estava emanando o brilho da glória de Deus. Quem não se lembra, quem não leu o livro de Jonatas Eduardes, Heróis da Fé, ele ficou 3 dias orando e jejuando para pregar no sermão, cujo título era Pecadores nas mãos de um Deus irado. E a Bíblia diz que quando ele sobe para o monte, ou melhor, ele sobe para a tribuna, quando ele sobe para o púlpito, as pessoas que estavam ali confundiram o seu rosto com o rosto de anjo. E quando ele começa a pregar a palavra de Deus, as pessoas começaram a segurar nos bancos, porque ele estava falando da realidade do céu e da realidade do inferno. E dizem que abriu um buraco no meio da igreja e as pessoas seguravam nos bancos para não caírem dentro deste buraco. Porque era uma mensagem poderosa. E eles olhavam para Jonatas Eduardes, o rosto dele como o rosto de anjo, e não um rosto de ódio ou de raiva. O rosto de Estevão estava sendo confundido aqui com o rosto de anjo. Como é que fica o teu rosto? Diga assim: rosto de anjo ou rosto de demônio? Diga assim: rosto de anjo ou rosto do mal? Diga: cara de anjo ou cara de mal? Como é que nós fazemos? Quem não se lembra, a Bíblia diz que quando Caim, Deus não aceita o sacrifício de Caim, ele ficou irado. A Bíblia diz que descaiu o semblante de Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 6. O semblante de Caim ficou irado, descaiu o seu semblante. Pai, Caim, você ficou irado. Se você tivesse feito bem, você teria sido assim. Ele ficou irado. E depois da ira, ele foi lá e assassinou o seu irmão. Efésios capítulo 6 está escrito: longe de vós toda ira. Irmãos, a Bíblia diz que quem ira faz o quê? Doidices. Quem ira faz doidices. Faz às vezes aquilo que não quer fazer. Quando você fica irado, toma decisão precipitada. Fala que vai separar. Fala com a esposa: não estou aguentando, eu vou embora. Ou a esposa fala o contrário, está irado. Nós não podemos tomar decisões iradas, de jeito nenhum. E aí você vai tomar uma decisão irracional. Diga: quem toma decisões irado, toma uma decisão irracional. E aí depois o que é que ele vai dizer? Por que é que eu fiz isso? Por que é que eu fiz aquilo? E aí pode ser tarde. Olharam para o rosto de Estevão. O rosto dele parecia rosto de anjo. Mas espera aí, ele estava sendo caluniado, invejado, criticado injustamente, levantaram falso testemunho contra ele, mas o rosto dele continuava rosto de anjo. Meu irmão,
Aconteça o que acontecer. Falem o que quiserem falar. Continue com o rosto de anjo. A Bíblia diz que nós temos que ter o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Pastor, está difícil, mas tudo é possível ao que crê. E quem crê verá a glória de Deus. Nós precisamos agora, meus irmãos, ter rosto de anjo. Como é que você fica no trânsito quando alguém fecha o seu rosto? Fica rosto de anjo? Cara de anjo ou cara de mal? Como é que nós ficamos, irmão? Estou pregando para mim também, para todos nós que estamos aqui. Com raiva, né? Então não é cara de anjo, é cara de mal. Então imagina nós no lugar de Estevão. Homem cheio do Espírito Santo, sabedoria, sendo julgado injustamente, sendo caluniado, e sendo agora caluniado para ser julgado à morte. E o rosto dele parecia rosto de anjo. Quando alguém fala de nós, como é que nós ficamos? A Bíblia diz no Salmos 34, versículo 5: olhai para ele e sede iluminados, os vossos rostos não ficarão decepcionados. Estão criticando, brigando, perseguindo, olhe para ele e ele vai iluminar os nossos rostos. Olhe para ele. A Bíblia diz que nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eclesiastes capítulo 8, versículo 1: a sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto. Irmãos, as pessoas estão com cara de mal, cara ruim. Tem gente que dá até medo de olhar para ele. Eu lembro uma vez que eu estava na Avenida São Estubão, estava esperando o ônibus. Eu estava lá na fila, naquela época a fila era grandona, né? Era bairro de cidade, cidade de bairro. Né? Eu tinha meus 20 anos. Eu estava assim, aí tinha um moço assim, a gente está assim, pé, olhando. Aí o moço olhou para mim e falou assim: o que você está olhando para mim? Olha, olhando para você, eu estou doido para matar um hoje. Aí eu virei para cá, assim. Virei para o lado, né? Eu estou doido para matar um. Aí eu virei o rosto para lá, meu Deus. É o mundo que nós estamos vivendo. Como é que está a tua cara, o teu rosto? Como é que nós ficamos quando somos julgados? João capítulo 5, versículo 35 diz: João era a luz que ardia e iluminava. João era a luz que ardia e iluminava. O próprio Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E a igreja de Deus precisa brilhar no meio das trevas. A igreja de Deus precisa ter cara de anjo. A Jamile fez uma música assim, não é que é? Rosto de anjo. Não tem um negócio assim? A Jamile que fez uma música, cara de anjo, não sei, tem um negócio desse. Alguém lembra da música dela? O pastor Leandro gostava de cantar. Parece que a Jamile canta. Uns falam que agora a Jamile está meio desviada. Não sei. Esse cara agora está cantando música do mundo. Enfim, ela canta o que ela quiser, a vida é dela. Meus queridos, vamos buscar a presença de Deus. Não vamos deixar que o ódio, a raiva, o pecado venha tirar o brilho da glória de Deus da nossa face. Como é que você fica dentro da sua casa com a sua esposa? Cara de anjo ou cara de mal? Como é que você fica? Olha para o teu marido aí, para o teu namorado, a tua namorada. Diga para ele, eu quero você com cara de anjo, viu? Ai, Jesus.
Irmãos, para terminar, Estevão foi condenado à morte, morte de apedrejamento. Eles apedrejaram Estevão. E quando ele estava sendo apedrejado, ele ajoelhou, olhou para o céu e disse: vocês podem me apedrejar, porque eu estou vendo o Filho de Deus em pé, à destra, à direita do Pai. E ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele não viu Jesus simplesmente assentado no trono, mas em pé à direita do Pai, porque um advogado, ele fica em pé quando ele é para defender o réu. Jesus estava de pé, defendendo Estevão e dizendo para ele: o teu lugar já está preparado, você pode vir, porque aqui comigo nunca mais você será apedrejado. Meu querido, a nossa justiça é Jesus de Nazaré. Quem te defende é Jesus. Fique tranquilo, não te preocupe, continue servindo a Deus e não perca a tua fisionomia, não perca o seu rosto de anjo, a tua cara que brilha com a glória de Deus. A Bíblia diz que Moisés desceu do monte, o seu rosto brilhava. Quando eu oro, o meu rosto brilha. Quando eu leio a Bíblia, meu rosto brilha. Quando eu santifico, meu rosto brilha. Mas o inimigo quer tirar esse brilho da nossa face, colocando a raiva, colocando o ódio. Tudo isso ele quer colocar. Fique tranquilo, quem te justifica é Deus. Deus é quem nos justifica. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Porque o que está acontecendo neste mundo, fique em pé e vamos falar com Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Tá, Gisele Nascimento, carinha de anjo, né? Jamile não, pastor Leandro olhou aqui. É cara de anjo, né? Carinha de anjo, né? O hino da Gisele Nascimento. Eu confundi os cantores, mas existe. Carinha de anjo. Irmãos, às vezes ficamos com aquela cara de maracujá de gaveta, com aquela cara de Saddam Hussein, aquela cara de raiva, e franze a testa. Meu Pai do céu, meu Jesus, que exemplo de vida Estevão deu para nós, sendo perseguido, injuriado, caluniado, falso testemunho. E quando olharam para ele, ele não estava com ódio, ele não estava com ira, ele não estava com raiva. Olharam para ele e viram nele rosto de anjo. Então, quando as pessoas esperarem que nós vamos reagir com cara de mal, cara do inimigo, reaja com o rosto de anjo. Fala com o teu irmão, reaja com o rosto de anjo. Pastor, mas está difícil, pastor. Eu concordo com você. Porque nesse mundo, meu irmão, tanta gente fazendo raiva na gente, né? Eu sou pastor há 30 anos, meu pai. Tem hora que eu vou te contar. É difícil demais. Tem que fazer carinho de paisagem. Vamos orar. E vamos pedir a misericórdia de Deus. Vamos falar: Jesus, me ajuda. Que eles vejam em nós o brilho da glória de Deus. Que possamos falar a verdade sem perder o carisma, né? Que possamos resolver uma situação difícil sem estar com ódio, sem estar com ira. Como o rapaz me procurou, pastor, eu terminei com a namorada e arrependi. Mas o que foi? Eu estava com uma raiva danada, agora eu arrependi de ter terminado e estou com vergonha de ir lá. Não chega, seja humilde.
Porque você, na hora da raiva, falou como deveria ter falado. Pois é. E ela, o pastor, falou comigo assim: olha, pensa bem, porque não vai ter segunda vez, não. E agora como é que eu falo? Vai lá, meu filho, humilha. Fala que você fez besteira, ficou irado, ficou com raiva, quer perdão, quem sabe. Então toma muito cuidado na hora de você tomar uma decisão irada. Já pensou, pastores? Os céus abertos e Estevão vendo Jesus. Que coisa mais linda. Jesus é uma das poucas vezes que você vê, né? O livro de Isaías fala que o Senhor fica em pé. E aqui Estevão estava vendo Jesus em pé, ao lado do Pai. O advogado defendendo seu cliente, defendendo o réu, defendendo aquele que estava sendo julgado injustamente. Irmão, o nosso advogado continua de pé. Aleluia. Aleluia. Fique tranquilo. Ele é a tua defesa. Vamos orar. Você que está em casa, ore também. E você vai falar assim: Deus me ajuda. Ainda que eu esteja sendo perseguido, caluniado, eu quero que o brilho da tua glória venha brilhar na minha face. Ainda que eu esteja sendo perseguido e injuriado, eu quero ter rosto de anjo. Amém. Cara de anjo ou cara de mal. Rosto de anjo ou rosto de demônio. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de você. E que Deus tenha misericórdia de mim. Levante suas mãos e vamos falar comigo. Você que está em casa, ore também. Senhor, nós te glorificamos pela tua palavra. Pai, nós queremos, Pai, em qualquer situação ter rosto de anjo, atitude de anjo. Queremos, Pai, que o brilho da tua glória esteja, Pai, na nossa fisionomia. Quantas vezes, Pai, nós tomamos decisões iradas, tomamos decisões, meu Pai, irracionais, sem pensar, porque às vezes, Pai, ficamos com raiva e irado diante de uma situação, mas nós queremos, Pai, que o Senhor é o nosso advogado, e o Senhor é aquele que julga a nossa causa, ainda que estejamos, Pai, sendo perseguidos injustamente. A Bíblia diz que aquele que é perseguido injustamente, isto é agradável a Deus. O nome do Senhor será glorificado na vida dele. E queremos, Pai, que a justiça do Senhor seja, Pai, verdadeiramente a nossa defesa. Obrigado, Pai, pela tua palavra, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Diga assim: Senhor, eu creio que tu és a minha defesa. E eu creio também que o Senhor é aquele que defende a minha causa. Na perseguição, na dificuldade, na injúria, na inveja, eu não quero perder o brilho da tua glória. Eu quero continuar com o rosto de anjo para a glória. Bem, até sentar. Deus abençoe você que está em casa aí. Deus te abençoe. Te dê uma noite aí ricamente abençoada. Quem entendeu, diga graças.